E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde, vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir. E muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e eles chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão daqueles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dar-nos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Bendito seja Deus. Vamos orar. Senhor Deus da glória, eu quero te louvar por mais este momento, e eu peço em nome de Jesus teu favor e graça. Senhor Deus, glorifica o teu nome, dando-nos entendimento e compreensão do teu reino. Faça-nos ouvir tua voz de forma perfeita e fale com cada um dos que aqui estão por amor ao teu nome. Alcance no nome de Jesus e glorifica teu nome. Mais uma vez eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero trazer ao nosso coração hoje um dos feitos do Senhor Jesus, para ser mais preciso, o primeiro momento em que ele opera um milagre e esse milagre alcança muitas pessoas. Na verdade, uma sequência desses muitos milagres. A Bíblia vai contar para nós que os discípulos de Jesus, quando voltaram de ter ido fazer o que ele tinha definido, Jesus, depois de ter dado poder a esses discípulos, disse para eles: olha, vocês vão, saem pelos cantos, pelas ruas e preguem o Evangelho, expulsem demônios, curem os doentes. E eles assim fizeram. Foram e tiveram êxito em todos os propósitos que Jesus lhes tinha dito. Uma vez que tiveram esse êxito, eles voltaram animados demais, estavam muito felizes. Ver que as pessoas lhes ouviam e aquelas que eram acometidas de enfermidade eram curadas, enquanto os que tinham demônios, os demônios saíam e se sujeitavam a esses discípulos. Eles voltaram muito alegres e admirados. Eu consigo até imaginar ele parecendo, bendito seja Deus, aquele irmão, aquela irmã que se converte de não muito tempo e começa a experimentar o sobrenatural de Deus. Aquela pessoa que começa a ter visões espirituais, que começa a orar com um pouco mais de ousadia e ela vai contando jubilosa do que Deus está fazendo e das experiências que ela tem tido. E quando não, as experiências começam a ficar mais intensas. Às vezes o adversário, ele até se permite, ou Deus permite que ele se manifeste em um momento ou outro, e aquilo desperta na vida desse novo discípulo de Jesus que está experimentando o que ele disse, que aconteceria um fogo, uma chama, uma vontade de buscar mais, de desejar mais, de viver mais de Deus. E o Senhor Jesus viu que os discípulos estavam gozosos dessa realidade. Então ele disse para ele: olha, é muito bom que vocês estejam animados com isso,
mas não fiquem tão felizes por expulsar demônios. Não fiquem tão alegres porque alguns foram curados, mas alegrem-se antes porque o nome de vocês está no livro da vida. Alegrem-se antes porque vocês têm salvação ainda garantida. E sabe, irmãos, é muito notório que o Senhor Deus, quando Ele entrega um dom, quando Ele entrega uma ferramenta, esse dom e essa ferramenta, Ele não vai tomar de volta. Você vai usar e você vai fazer dela o que você bem entende. Você vai cantar, vai adorar a Deus, ainda que não esteja nada direcionado ao Senhor. Você pode ter virtude na sua voz, então você vai entoar cânticos, você vai adorar a Deus, o céu vai se abrir. Só que se em algum momento você se desconecta de Deus, você se afasta do Senhor, a tua voz não vai ficar feia, você não vai perder a graça, você não vai perder todo o talento que você adquiriu por meio do Espírito Santo. Você vai continuar. Você profetiza, por exemplo, e tem dons espirituais, então você se desconecta de Deus, você não vai perder esses dons espirituais. Isso é um problema seríssimo, porque tem muitos que fazem uso das ferramentas que Deus deu e já não estão mais nem um pouco próximos do Senhor, já não estão mais conectados com Cristo, já não ouvem a voz de Deus, porém continuam fazendo uso dos talentos que Deus lhes entregou. E é comum se perguntar, mas como é que pode? Como é que pode esta pessoa ainda ser usada por Deus desta e desta forma? Bom, o dom de Deus, ele não é tomado de volta, ele é irrevogável. O Senhor Deus dá e você trabalha, granjeia esse dom. E se você bagunça com esse dom e faz de forma leviana, Deus não vai tomar. Deus vai deixar para o dia do juízo você prestar contas com Ele do que você fez, do que Ele te deu. Os discípulos, irmãos, estavam animados porque eles experimentaram grandes milagres, o que para eles era novo. Jesus repreende eles para ele: não se alegrem por isso. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Disse então a palavra do Senhor que no meio das muitas pregações, os discípulos, após irem e virem, bendito seja o nome do Senhor, Jesus chama eles. Ele diz para eles: olha, vamos para um canto à parte, porque tem muita gente, vocês ainda não comeram. Ele quer dar um momento de descanso para aqueles discípulos. Ele quer dar um momento de refrigério para aqueles discípulos. E ele entra com eles no barco e lá vai Jesus. A proposta de Jesus e a intenção dele, segundo esta palavra, não é levar os discípulos para mais uma experiência, não é levar os discípulos para mais um trabalho missionário, não é levar os discípulos para algo novo. A intenção de Jesus é levar os discípulos para um momento de descanso. Eles estavam fatigados, estavam sobrecarregados, e segundo a Bíblia, eles não tinham tempo nem mesmo de comer. Porque era o tempo inteiro alguém batendo na porta, era o tempo inteiro alguém gritando: Pedro, socorro, Jesus me salva. Entre as indas e vindas, eles não tinham tempo. Jesus observou e ele disse para ele: olha, vamos para um lugar tranquilo, vocês estão demasiadamente sobrecarregados, vamos descansar um pouco, vamos ter um momento de refrigério, vamos aproveitar essa oportunidade para poder satisfazer um pouquinho, e fica tranquilo. Jesus leva os discípulos, entram no barco, e no meio do caminho eles estão ali tranquilos, Jesus conversando com eles, a vida está tranquila. Só que na multidão, eles foram correndo. E por que eles foram correndo? Porque eles pensavam: se nós formos devagar, Jesus vai embora, a gente não encontra mais cedo. Eles começam a correr. Jesus observa que a multidão está correndo na beira da praia, e não era uma distância curta, estavam correndo, uma multidão. Quem andou na praia já viu que é um pouco difícil andar na praia por causa da areia. Se você tentou correr na praia, então, é terrível. É terrível correr na praia. Olhe que eles estão correndo para encontrar Jesus. Isso demonstra um esforço exagerado daquela multidão.
Isso demonstra um esforço exagerado daquela multidão. Quando Jesus desce do barco, diz a Bíblia Sagrada, que a multidão cerca Jesus. Eles correram tanto que chegaram lá primeiro, antes do próprio Senhor que estava de barco. Irmãos, olhem quando há vontade, quando há intenção, quando há propósito, as pessoas, a multidão e nós conseguimos realmente chegar onde nós queremos. Só que não houver propósito, se não houver intenção, se não houver desejo, se não houver objetivo, se não houver de fato, eu quero alcançar Jesus, nós não vamos chegar lá, irmãos. Olha bem, uma multidão correndo na beira da praia para encontrar Jesus. Uma multidão correndo na beira da praia para encontrar Jesus. E eles não estão preocupados com a dificuldade, Magno. Eles estão correndo porque eles querem encontrar Jesus. Outro dia nós estávamos no Verbo Divino, enquanto nós conversávamos, na verdade eu conversava com algumas irmãs líderes de lá, eu dizia para elas, olha, façam isso, isso e isso no ciclo de oração. Eu quero que vocês me contem como era a história, precisamos motivar, animar as irmãs, estão muito desanimadas. Aí uma irmã falou assim, teve época que nós íamos a pé, nós saímos de Santa Cruz, íamos pelo Canil, uma multidão conversando, as crianças correndo e pulando, e nós íamos para o culto na sede, no círculo de oração, e nós voltávamos também a pé, e todo esse percurso, e nós íamos também na tarde da bênção, quando era lá na sede, isso palavras das irmãs, e elas diziam, e era tão bom, e a gente ia numa alegria e nem via o tempo passar. Aí chega alguém e fala assim, mas e quando tem chuva? Tem que ter chuva também, a chuva dificulta. Aí as irmãs disseram, mas a gente ia até na chuva, chovendo, nós íamos debaixo de chuva, e nós chegávamos lá molhados, mas alegres, e buscávamos a Deus. E aí eu disse para ela, exatamente, irmãs, está vendo como era? Agora observe a dificuldade que se tem para ir no círculo de oração. Observe que alguns têm carro, outros têm ônibus, outros têm Uber, outros têm uma bicicleta, outros vão a pé. Certo é que cada qual tem sua dificuldade, mas o desejo que havia de romper multidões, de chegar antes e encontrar Jesus, ele lá vai indo embora, irmãos. Ele lá vai indo embora. Observe para a sua própria vida, porque toda ministração é uma autorreflexão. Observe para a sua própria vida quais são hoje os teus propósitos acerca do Senhor. O quanto você consegue correr para chegar antes e encontrar Jesus. O quanto o teu coração está desperto e atento que em um culto você pode ter um encontro com Deus e o teu milagre pode acontecer. O tempo passa e nós vamos desfalecendo. Vamos perdendo o vigor, a força, a graça. E aí nós vamos para cultuar a Deus, tem que juntar tanta coisa para nós irmos e fazermos um pequeno esforço. Está faltando acontecer aqueles eventos que acontecem na feitiçaria. Tem que alinhar todos os planetas e ser o dia perfeito. Agora eu posso ir. Júpiter se alinhou com Saturno e está alinhado com a Terra e com a Lua. É o dia perfeito. Agora eu posso ir porque é o dia do meu milagre. Nós criamos dificuldades para buscar ao Senhor, e Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. O milagre está nos aguardando, mas nós temos empecilhos. O milagre está nos aguardando, mas nós não buscamos, nós não corremos atrás. A multidão correu e foi ao encontro de Jesus. Chegando lá, diz esta palavra, que Jesus curou a muitos. Ele curou uma grande multidão dos que ali estavam. E sabe por quê? Ele teve compaixão daquela multidão. Ele olhou para eles, irmãos, e ele se condoeu. Ele sentiu misericórdia daquela multidão. Ele olhava para eles e viu o desespero que eles corriam. Ele olhou para eles e ele viu como eles tentavam atrair a atenção de Jesus. Parecia alguns gritando, outros clamando, outros já não tinham força mais de buscar por ele, mas estavam ali. Eu quero te dizer, talvez você perca a força de falar,
Talvez você não tenha vigor mais para gritar, mas você precisa estar onde Jesus está. Você precisa se esforçar para estar onde Jesus está, porque se o Senhor olhar para o teu esforço, Ele pode se comover em teu favor e lhe trazer milagre. Agora imagine o Senhor, Deus olhando para você, mas Ele não desperta, você não desperta compaixão do Senhor. Ele olha para você, ele só olha, lá vai a irmã, lá vai o irmão, tranquilo, seguindo a sua vida. Só que quando Jesus olhou para a multidão, ele se moveu de compaixão. O esforço daquela multidão atraiu a atenção do Senhor. O esforço daquela multidão atraiu a atenção do Senhor. Atraiu a atenção do Senhor. Certa feita lá no Espírito Santo, eu estava estimulando os irmãos a irem no culto de ceia. Aí um dos irmãos dizia assim: pastor, é muito longe, não dá para nós ir e voltar, é quase 2 horas de carro. Eu falei, é verdade, irmão, quase 2 horas de carro. Só que nós precisamos nos esforçar. E ele falava, mas é muito complicado, isso é cansativo demais. Isso numa reunião, que eu falava com os irmãos o culto de ceia. Aí alguém falava, pastor, mas lá é muito longe, tem que fazer a ceia aqui. Falei, não, nós vamos fazer a ceia aqui ainda, mas primeiro lá, vamos continuar lá. Aí, entre as muitas justificativas, a maior delas, o tempo, a demora, o gasto com a gasolina para chegar lá em Vila Velha, lá de Serra até lá, 2 horas de viagem, de carro. Aí, entre isso, no meio da conversa, sabe, Bruno, um dos irmãos mencionou de um tempo que ele se esforçava. Por acaso, sabe, Carlos, ele veio e falou assim, mas teve uma época que a gente andou por 4 horas a pé, na roça, para ir para a congregação. Saímos lá, o sol rachando, eu, nega véia, e lá vai o Diácono Roberto contando a história. Falando dele, a nega véia, com a sua esposa, as crianças junto, e lá vai todo mundo indo lá para a igreja. Umas 4 horas andando a tarde inteira, até a noite cair. Eles chegaram na praça da cidade, perdidos já, sem saber para onde ia, desfalecidos e falando, vamos dormir na praça, porque o culto já tinha acabado. Foram chegar lá, já era mais de 9h30 da noite. Nossa Deus! Andaram por horas e horas. E aí, quando o Roberto pensa, bom, agora nós vamos desfalecer aqui, vamos dormir na praça, amanhã nós vamos embora. Ele foi na casa do pastor, jantaram lá, depois o pastor levou eles em casa, começou a buscar e levar, e eu disse, está vendo, pai? Você andou por horas e horas com a sua família para ir na casa do Senhor. Deus te deu um carro, e agora você vai reclamar de 2 horas dentro desse carro. Você andou por horas a pé para ir na igreja, e agora você tem um carro. Você vai reclamar por essas horas dentro desse carro? Não tem cabimento, irmão. Tem momentos na nossa vida que nós buscamos Deus de verdade. Nós andamos e não colocamos empecilhos, mas tem momentos que nós fazemos justificativas se tornarem verdadeiras. Olha bem, eu não quero ir, não vou na igreja hoje não. Por que eu não vou? Eu não vou, mas eu preciso de um motivo para mim não ir. Qual que é o motivo? Meu Deus, eu preciso de uma justificativa. Não, cansaço é pouco, mano. Aí eu olho para fora, bate um relâmpago. Nossa, meu Deus, vai chover. Aí já logo, pastor, não vai dar para ir no culto hoje não, porque parece que vai chover muito forte, eu não estou muito bem. Infelizmente, não vai dar para nós ir, porque a gente não tem carro para ir. Se chover, a gente vai se molhar, pode ficar gripado, tem criança, não sei o que mais. Não vai dar para nós ir. Amém, mano? Vai chover. Bom, não choveu, mas poderia chover. Eu coloco então uma desculpa para um propósito que eu já não tinha. Irmãos, é muito perigoso quando eu começo a criar justificativas plausíveis para as minhas desculpas. Entendeu o que eu disse? É muito perigoso quando eu não quero algo relacionado a Deus e eu começo então a ter justificativas para não buscar ao Senhor. Uma vez eu li que por detrás de um grande fracasso existe uma boa desculpa. Por detrás de um grande fracasso existe uma boa desculpa. Não, eu não posso porque eu estou cansado, com sono. Exatamente, você vai fracassar por causa da sua boa desculpa.
Ah, não, eu não consigo ir no culto porque eu estou assim, eu estou daquele jeito. Exatamente, vai fracassar porque você tem uma boa desculpa. O desejo de buscar a Deus, ele se esvai. Essa multidão ansiava, ela correu atrás, ela buscou ao Senhor. E Jesus se moveu pelo esforço da multidão. Ele teve compaixão e ele disse ainda mais: esse povo está andando igual ovelha que não tem pastor. Eles estavam indo na direção do Senhor, buscando ao Senhor, mas eles ainda não tinham quem os guiava. Eles estavam atrás do milagre, eles estavam atrás da direção, eles estavam atrás do socorro, mas eles não tinham quem os guiava. Correr atrás do milagre é bom, mas melhor ainda é ter alguém para nos direcionar. Correr atrás de milagres sem saber para onde estamos indo é loucura. Jesus curou, libertou a multidão, mas ele se comoveu porque eles agiam como ovelhas que não tinham pastor. E como eram essas ovelhas? Elas ficavam andando perdidas, ia para lá, ia para cá, tentava comer aqui, não achava comida, ia para o outro lado, caía e morria, ia para um outro lugar e ficava preso, ia para o outro, o lobo pegava, ia para o outro, alguém roubava. Era a realidade desta multidão. Eles estavam tentando encontrar a solução para os seus muitos problemas. Estavam tentando encontrar o socorro para a sua aflição. Só que nessa busca desesperada, eles não sabiam como, não sabiam onde, não sabiam para onde. Então as decisões, as atitudes eram um desespero, correndo para cá, correndo para lá. Se alguém falasse aqui tem milagre, a multidão lá ia correndo. Se ele dissesse, não, é aqui, ó, aqui tem um profeta bom, lá ia a multidão correndo. Não, ó, tem um agora aqui que é fogo puro, traz ele, lá vai a multidão correndo atrás. A multidão buscava, mas não tinha direção. Não tinha direção. Ouvia falar, nossa, tem alguém ali que está operando milagre, lá vai a multidão correndo atrás. Tem um outro aqui que está fazendo sinais, lá ia a multidão correndo atrás. Jesus teve misericórdia desta multidão, porque ela gritava e clamava por misericórdia, mas não sabia para onde estava indo. Então diz a Bíblia que o Senhor Jesus começou a ensinar. Ele começou a ensinar. Olhe bem, a multidão estava como ovelha que não tinha pastor. E o que Jesus fez com eles? Começou a ensinar. Aleluia. Começou a ensinar. Quem resiste ao ensino, querido, resiste à direção. Quem resiste à direção não tem pastor. Exatamente. Certa vez eu estava voltando, e pensa não um pouco na experiência no Espírito Santo. Nós voltávamos e sempre parávamos no sinal de trânsito para evangelizar. Uma vez nós paramos, comecei a conversar com um dos usuários de droga, morador de rua que estava lá. Ele não tinha uma das pernas, eu falei, moço, sai dessa rua, vamos embora para você de recuperação, vou te levar. Aí ele foi, não quero, não sei o que, sempre não quero. Aí nesse dia que eu fui falar com ele de novo, Jesus tem algo para a tua vida, cara, sai daí, muda essa história, aceita o Senhor, deixa eu te levar para você de recuperação, nós vai te dar um apoio. Ele virou para mim e falou assim, o pastor tem que buscar a ovelha perdida, eu não estou vendo ninguém buscar ninguém aqui não. Aí eu olhei e falei, uai, Deus, esse cara é doido. Saí de lá, irmãos, com a seta, com a flecha dentro do peito, e eu saí remoendo, já era quase meia-noite, e eu saí pensando, falei, mas que negócio é esse? Não é possível, será que eu não estou fazendo nada? Será que eu não estou buscando? Não é possível, será que esse tempo que a gente está perdendo aqui, pregando nesse sinal de trânsito, todo dia quase, ficando horas e minutos aqui, parando no meio do caminho, correndo de ser assaltado, e largava o carro e descia, andando, pregava no meio dos drogados, não queria saber, e eu pensei, não é possível, nós não estamos fazendo nada. Aí nós estava lá em casa, uns dias depois, nós fomos orar, chegamos para a oração, era de manhã, ficamos lá até fiado da tarde, que a gente tinha que ir para o culto. Depois de longas horas de oração, nós estamos voltando, e aí, nós voltando, eu pensando ainda sobre isso, que não saiu da minha cabeça. Então Deus falou ao meu coração e eu sorri. Falei, Deus, rapaz, Jesus acabou de falar comigo. Ele falou, o que foi? Falei, você lembra daquele cara que eu falei esses dias que eu chamei ele para ir para a recuperação e ele falou assim, que o pastor buscou ovelha para que não tinha ninguém buscando ele? Aí ele falou, lembro. Ai, irmão, mas você não tem que dar ideia para aquilo não.
Aquele irmão foi o diabo que usou para poder falar e te deixar com cetro na mente. Eu falei, verdade, foi o diabo mesmo. Mas Deus falou comigo algo forte. Falou, o que foi? Ele me disse exatamente como o irmão disse. O pastor busca a ovelha. E a ovelha se permite ser levada e guiada. Aleluia! E eu falei, Neucimar, eu me lembrei de um dia que eu tentei pegar um bode do meu pai lá no pasto, que os bodes fugiam e era uma prova pegar aqueles bodes. Quem já pegou bode sabe a peleja que é. Se o bode for tranquilo, você leva. E olha que é difícil achar um bode tranquilo. A maioria é tumultuado e quer te chifrar. Então é difícil demais. E geralmente eles têm chifres grandes e é um bicho forte que sobe. E aí eu fui pegar aquele bode, irmão, tinha que segurar ele pelo chifre. Se você tentar segurar ele de outra forma, ele te arrebentar. Tinha que segurar o bode pelo chifre e ficar lutando com o bode. Lutando com o bode, segurando ele pelo chifre. O bode levantava pelas patas e tentava lhe dar uma cabeçada e segurava ele pelo chifre. Você conseguia